Está no ar o PodTals, o podcast oficial da Fintals. Eu sou Matheus Augusto, host do podcast, e hoje eu estou aqui para falar de um tema que vai mudar a sua vida financeira. O tema do nosso podcast de hoje é os segredos para ter uma carreira de sucesso. Para falar disso, eu trouxe uma convidada muito especial. A nossa convidada tem mais de 19 anos de experiência no mundo corporativo, começou muito cedo, né? Já coordenou times em grandes empresas como o Precon, Banco Inter e na Fiat do Grupo Stellantis. E hoje atuou como head do time de talentos de cultura e Customer Success na fintech das utilities, Volts. Seja muito bem-vinda, Mônica Librelon. Obrigada, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Mônica participou muito da minha carreira, né? E é uma pessoa que eu acho que teria que estar aqui para falar desse assunto com vocês, né? Para começar, eu queria contextualizar um pouco, né? Porque a gente é um podcast de negócios, investimentos, finanças, e aí você deve estar pensando, mas por que a gente está falando de carreira aqui, né? Eu não entendi muito bem. Mas a ideia aqui é porque, ao longo da minha trajetória, eu entendi que nem todo mundo serve para empreender, quer de fato empreender, quer abrir um próprio negócio, né? Mas eu descobri que as pessoas podem empreender nos negócios dos outros, né? Que é, de fato, você ali no seu emprego, na sua carreira. E a gente precisa saber o caminho para a gente se diferenciar dos demais na nossa carreira, né? E é por isso que eu trouxe a Mônica para falar sobre isso aqui, né? Então, Mônica, primeira pergunta, assim, de cara, né, que eu queria trazer pra gente é como se destacar no seu cargo atual? Como se diferenciar dos demais? Como ter o senso de que eu preciso empreender um negócio de outra pessoa, que é uma empresa, que eu vou conseguir somar e conseguir mais caminhos, ganhar mais e ter mais envolvimento dentro do meu cargo? Bom, Matheus, não tem uma receita pronta, né? Acho que cada pessoa vai identificar ali dentro da sua rotina, do seu momento, o que consegue fazer. Das experiências que eu vivi, né, e do que eu percebo hoje, é importante a pessoa pensar além, assim, não se limitar àquilo que está descrito no cargo dela ou aquilo que foi solicitado, né? Muitos profissionais acabam entrando nas empresas e entendendo que aquilo ali que foi passado para ele é o que ele precisa fazer, né? E as pessoas que se destacam porque fazem além daquilo, assim, porque conseguem olhar para fora, conseguem perceber as necessidades que a empresa tem e que estão associadas também às suas habilidades, né? Porque Sim. não dá para fazer tudo também. Então, por isso que eu digo que não tem uma receita. Acho que é identificar quais as suas habilidades e o que a empresa necessita naquele momento. Maravilha, maravilha. Eu tenho visto um movimento, até na internet, de muita brincadeira sobre alguns tipos de cargo, né? Por exemplo, a gente tem vídeos falando, não sou pago para fazer isso, não vou fazer. Como acabar com esse tipo de pensamento, né? Porque a gente vê que, se não está descrito no cargo, muitas das vezes as pessoas comuns, né, costumam falar, não está no meu cargo, eu não vou fazer. Para ter esse pensamento, para desenvolver esse pensamento, porque a gente foi criado com o pensamento de vou fazer o que eu sou pago para fazer. E para mim ir além disso, eu preciso tirar essa parte do meu pensamento, né? Como é essa relação? Como que a gente desenvolve isso? Eu fico tentando identificar de quando que as pessoas começaram a se preocupar com a descrição do cargo, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu nem sabia que tinha uma descrição de cargo, assim. Nunca me preocupei em olhar a descrição de cargo. Acho que eu fui ver uma descrição de cargo quando eu entrei diretamente, assim, na parte de recrutamento, do RH, que eu fui conhecer a descrição de cargo. Então, eu diria assim, de novo, não se limite ao que está escrito ali. Até porque a descrição de cargo, se a gente for pegar na teoria, ela é um direcionamento daquele cargo, né? O que se espera daquele cargo. Sim. E aí, como eu disse, o que se espera daquele cargo é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, dentro de uma avaliação de desempenho, por exemplo, que hoje está super em alta, todo mundo fala das avaliações de desempenho, né? A gente tem lá o atende às expectativas. O que é o atende? É aquela pessoa que faz exatamente aquilo que ela foi contratada para fazer. Tá ruim? Não. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Né? Se a gente tiver a maior parte dos colaboradores da empresa dentro desse quadrante ali de atende às expectativas, é sucesso. Mas quem são as pessoas que se destacam na empresa? São aqueles que superam as expectativas, que estão ali naquele quadrante diferenciado, que são os colaboradores-chave da empresa. E quem são esses? Aqueles que conhecem a empresa de verdade.
né? Aqueles que conseguem perceber as necessidades e se adequar a elas, assim. Isso a gente consegue fazer um paralelo aos negócios em si, né? As pessoas que têm o seu próprio negócio. Se ela fizer só o básico, a empresa dela vai ser o básico. Sim. É um fato, né? Agora, se ela fizer além, ela vai ter resultados além. Uhum. E isso também é dentro do mundo corporativo. Eu vejo muito isso. Na própria avaliação de desempenho diz exatamente isso, né? Atende às expectativas. Você está fazendo o que você está sendo pago para fazer. Sim. Né? Mas o que vai te dar o próximo passo? É fazer a mais? É fazer melhor? Como que é, né? Uhum. Mas maravilha, Mônica. Você falou ali, de acordo com as suas experiências, o que você teve, você vivenciou no mundo corporativo. Você começou muito cedo, né? Cedo. E como que você conseguiu, né, com esse tempo de experiência, chegar hoje à head de RH e CS, 2 áreas, né? Como que foi esse caminho até chegar nessa parte? Vou tentar resumir, senão a gente não vai sair daqui. Eu comecei minha carreira muito cedo, realmente, assim. Terminei o ensino médio e eu precisava trabalhar, né? Não poderia começar ali uma faculdade que eu sabia que eu queria fazer sem antes trabalhar. E aí, as portas que me abriram foram na área de atendimento, né? Comecei como operadora de telemarketing na época, passei para a parte de supervisão, né? Porque eu comecei a identificar que eu queria ajudar aquelas pessoas, porque o atendimento não é fácil, né? O outro lado não é fácil. Então, queria ajudar as pessoas, queria orientar, fui para a supervisão. Aí, cheguei na supervisão, ainda não era aquilo, assim, né? Porque eu estava limitada àquela equipe. Eu via muitas oportunidades na empresa como um todo, né? De treinamento, especificamente. As pessoas no atendimento que não sabiam o que tinham que informar para o cliente. Muitas vezes, o cliente ligava sabendo mais do que a pessoa que estava lá para atender. E aí, fui para a área de treinamento, e aí me apaixonei pela educação, né, pela educação corporativa. Fiz uma pós na área para me especializar depois da minha graduação, né, porque aí eu toquei aí nessa área por muitos anos, trabalhei em consultoria. Depois fui parar dentro de uma diretoria comercial, né, fazendo papel de treinamento. E lá, de novo, eu percebi que não era só treinamento que as pessoas queriam, né? Depois de muitos anos focado em treinamento, eu percebi que nem tudo o treinamento resolvia, né? Tinha coisas que estavam lá no recrutamento e seleção, né? Se a pessoa não foi selecionada bem para fazer aquela tarefa, se ela não tem aquelas habilidades, aquelas competências, não adianta eu treinar. Às vezes até adianta, porque competência técnica a gente até desenvolve. Sim. Mas se ela não tiver o perfil para aquilo, não for aquilo que ela quer, não vai resolver. E aí fui ampliar meu repertório e comecei a atuar, né, nesse RH mais generalista, como um todo. No papel de consultoria interna, que é o profissional do RH bem próximo ali da área de negócio, entendendo do negócio. Eu não acredito naquele RH, né, que é de portas fechadas, que está ali só para poder marcar férias e fazer desligamento e admissão. Que é meio departamento pessoal e RH só para contratar e demitir. Esse tipo de RH. Eu acho que o RH, ele não... Certeza, assim, ele não vive sem o departamento pessoal. Mas o RH não se limita também ao departamento pessoal, né? Ele é muito mais do que isso. Claro que tem muitos processos. Aí, assim como todas as atividades aí que qualquer pessoa quiser desempenhar, ela vai ter ali a parte mais operacional, de processos, de sistemas. E aí tem o que a gente vem falando desde o início, assim, tem como que a gente vai além, né? Então, acredito num RH que entende do negócio, que está dentro ali do negócio. E assim eu passei pelas empresas, né? Pela Precom, depois pelo Banco Inter, depois pela Fiat. Na Fiat eu tive uma atuação, que agora é a Stellantis, né? Sim. Tive uma atuação bem focada ali também em educação corporativa, mas era uma universidade corporativa, então tinha todo um contexto ali de estar alinhado ao negócio, né? Essa área ficava dentro da área de negócio. E assim foi até que, né, fui para a Volts, assim. A Volts foi um convite muito especial, porque eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com uma pessoa que, para mim, é super importante, assim, na minha carreira, né? Ele foi um diretor durante um tempo, assim, da minha carreira. E ele sempre brincava, assim, que aprender e trabalhar pode ser divertido. E eu levei isso para a vida, assim. Eu acredito muito que a gente tem que ter um ambiente leve, que a gente tem que trabalhar gostando daquilo que a gente está fazendo.
E aí, dentro da Volts, eu comecei ali coordenando o time de talentos e cultura, que é o nosso RH, né? Lá a gente chama de Sim. talentos e cultura. E dentro ali do time, a gente desenvolveu todos os subsistemas de RH, né? A empresa está com 4 anos e ao longo desses anos a gente foi desenvolvendo tudo que necessitava ali. Hoje acredito que a gente tem um RH bem robusto para o momento de empresa que a gente tem, para o tempo de empresa. E aí surgiu uma oportunidade de unir as duas experiências, né? Eu comecei lá no atendimento, tive toda aquela experiência e agora assumi também a área de sucesso do cliente. Então, eu consegui conectar as duas experiências. E aí algumas pessoas falam, poxa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo, claro que tem. São pessoas, né? São pessoas. E são clientes, né? São clientes. É o cliente interno, que é o colaborador, é a gente se preocupar com qual que é a experiência que ele vai ter, como que ele vai se satisfazer ali dentro da organização, dentro da jornada dele. E depois o cliente, que é o cliente externo, né? E eu acho que tem tudo a ver, assim. Tô super feliz, me desafiando ali todos os dias para fazer com que dê certo. Muito bom, Mônica. Aqui você abriu um leque muito grande pra gente ir para essa conversa, né? Mas assim, eu queria perguntar para você uma coisa que eu vejo muita gente que tem vontade de fazer. Por exemplo, todo mundo não, a maioria das pessoas se vê saindo do ensino médio, precisando trabalhar, a mesma situação que a gente passou, né? Sim. E muitas das vezes ela não escolhe ali a área certa de cara. Mas por ela ter começado ali, ela fica ali durante muito tempo. E ela sente esse medo, essa insegurança de talvez migrar de carreira, de conhecer uma nova área, de tentar, de se tornar um estagiário depois, porque está entrando em uma nova área. Uhum. Então, esse é um tema que eu queria que a gente falasse um pouco, porque é muito a realidade de pessoas que querem fazer, mas não sabem o como, né? Sim. E você também fez isso. Hoje se encontrou de novo as duas partes, mas durante muito tempo você migrou a sua carreira, conseguiu especializar completamente, chegou à coordenação e agora você está conseguindo conciliar os dois. Mas como que foi, de fato, essa migração de carreira para você e o que as pessoas podem fazer para ser mais assertivo hoje? Uhum. Eu nem me preparei para falar dessa parte, mas você entrou num ponto que eu acho que é bem importante a gente falar. Quando lá no atendimento eu fui buscar uma faculdade, né? Eu preciso fazer uma faculdade, por que eu quis fazer uma faculdade? Porque eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa nesse sentido, lá as regras eram muito claras. Eu estava no atendimento, eu podia ir até a supervisão. Para eu conseguir fazer um processo seletivo para uma outra área, eu tinha que estar cursando pelo menos uma faculdade. Eu falei, pronto, e agora? Não sabia o que eu ia fazer, qual era a faculdade, era caro, né, na Sim. época. E eu pensei, e agora, né? Para onde que eu vou? Na época, estava noiva, meu noivo é músico, né? Falei, pronto, acho que vai ser isso. Eu vou trabalhar aqui, mas né, a carreira dele dando certo, vou trabalhar com ele. Então, falei, vou procurar alguma coisa que tenha a ver. Vou fazer um curso de comunicação, alguma coisa de, não sei, publicidade. E aí, fui procurar o curso e surgiu ali um curso que na época era um curso de 2 anos, mas que era uma graduação, que era gestão de eventos. Falei, pronto, é isso aí que eu vou fazer, tá tudo certo. Vou fazer gestão de eventos, terminando ele vai fazer sucesso, eu vou trabalhar com ele. os eventos dele, tá você é empresária dele. Mas nem tudo sai como a gente planeja, né? Mas assim foi, fiz o curso, com a graduação em andamento, eu consegui ali fazer um processo para a área de treinamento, fui evoluindo. E, em paralelo, né, fiquei com aquela coisa, poxa, agora eu tô indo para um caminho ali de RH, de treinamento, e agora, né? Eu fiz gestão de eventos, o que tem a ver? E aí eu comecei a encontrar alguma coisa que fizesse sentido, assim. Hoje eu falo muito isso pro meu time. Tudo tem um sentido. Você tem que conseguir conectar as coisas, né? Sim. Dentro do curso de eventos, eu aprendi muito sobre processos, sobre organização, sobre pessoas. Isso sempre me ajudou muito na minha carreira. Mas eu sempre tive a vontade de fazer alguma outra coisa, né? E aí eu tô indo muito pro lado da formação, porque eu acho que acaba puxando, né, o gancho para isso. E aí eu fui buscar outras coisas. Fiz um curso de administração, que aí eu falei, agora deixa eu fazer uma coisa mais ampla, né, mais voltada para o negócio. Graduação também? Fiz uma graduação em administração, então hoje eu sou administradora, tenho esse curso de gestão de eventos. Fiz uma pós em educação corporativa,
que é o viés que eu acredito, assim, eu acredito que o desenvolvimento ele é capaz de trazer e gerar grandes resultados para a empresa, assim. E isso foi colaborando para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei, assim. Eu acho que a gente precisa tentar trazer as justificativas para tudo que a gente faz, assim. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, perdi tempo, né? Fiz uma faculdade que não tem nada a ver. Mas com certeza ela te agregou em alguma coisa, ela te trouxe alguma bagagem, né? Até para você saber o que você não quer, né? Pô, não, fiz isso aqui, não gostei, não quero. Mas tudo Próximo. é conhecimento, Mas né? tudo é conhecimento. Conhecimento isso é até bem clichê, assim, ninguém tira, né? E assim, é muito interessante porque, pô, você poderia ter pensado, perdi meu tempo trabalhando no atendimento ao cliente. Mas olha a volta que o mundo dá e te traz de novo e você vê que realmente não é perda de tempo nem nada, é uma coisa que se converge, né? Mas assim, Mônica, e como que foi, de fato, naquela época para você mudar de carreira? Você teve que ir para cargos mais baixos? Como que foi se colocar no mercado para uma nova área que você estava se qualificando ainda? Na verdade, eu acho que as coisas foram acontecendo de uma forma muito, muito natural, assim. Como eu queria muito isso de desenvolver as pessoas, né, de trabalhar com treinamento, e eu fui para essa parte ali, né, dentro ainda do atendimento, focado no atendimento. Depois o segredo foi ampliar esse olhar, assim, ao invés de olhar só para atendimento, né, como que eu consigo ampliar isso? E a oportunidade que surgiu na época foi de atuar numa consultoria, que era onde eu teria a oportunidade de ampliar isso para vários outros segmentos, né? Eu teria experiência ali em vários outros segmentos. Fui lá, eu estava numa posição ali de analista, e aí comecei a assumir algumas responsabilidades. A gente tinha uma operação aqui em Minas, e aí assumi a coordenação dessa operação. Né? E depois eu fui para dentro da empresa, quando eu saí de consultoria, que eu fui para dentro da empresa, eu já fui com um cargo de coordenação, porque eu já tinha essa experiência em liderar pessoas. E aí o meu desafio lá era aprender a parte técnica, né? Sim. Que é um ponto que eu gosto de trazer, assim. O líder não necessariamente ele precisa ter todo o conhecimento técnico. Eu acho que ele tem que buscar, que ele precisa dar suporte para o time, mas ele tem que saber direcionar, tem que saber se posicionar, defender ali a necessidade, a opinião ali do time em alguma situação. Então, assim foi. Eu já fui para esse cargo de coordenação. Depois eu precisei voltar um pouquinho atrás, porque houve uma crise na construção civil. Na época, eu estava numa empresa do ramo, né? E aí eu tive que sair da empresa. Eu lembro que a empresa estava fechando e eu estava lá dando treinamento para ninguém, basicamente. E aí não teve jeito, tive que sair. E aí, para voltar para o mercado, eu precisei voltar de novo num cargo de analista. Mas o cargo, para mim, nunca foi o mais importante. Eu fiquei super feliz na época com a oportunidade. Poxa, vou entrar na área financeira, vou trabalhar num banco. Qual o problema de ser analista, né? Sim, maravilhoso, né? E aí já entrei como analista fazendo outras coisas também, que o cargo era analista, mas era para fazer outras coisas. Não, muito bom. A gente conseguiu levantar alguns pontos aqui. É interessante que hoje a gente se fala muito de soft skills e hard skills, né? Que basicamente ali soft são as comportamentais e as hard skills são as competências técnicas ali, né? Traduzindo a grosso modo. E a gente se fala muito, as hard skills, elas são treináveis, né? Dá para você fazer um treinamento, dá para você se qualificar, dá para você ir ali sabe, buscando cursos e tudo. E as soft skills? Como que você entende que você precisa melhorar algum ponto e como tratar em cima disso? Já que hoje se criou uma grande mística que é muito mais fácil tratar as hards do que as softs. Na verdade, eu acho que é fácil tratar a hard quando a pessoa também tem habilidade para aquilo. Porque ela pode levar muito mais tempo, né, para se desenvolver se ela não tem tanta habilidade do que uma pessoa que tem aquela habilidade para lidar com aquilo. A área de tecnologia, por exemplo. Tem pessoas que começam a desenvolver, atuar ali em tecnologia que quase não estudaram para aquilo, que é muito natural. Outras pessoas precisam fazer curso, se desenvolver, passar por alguns programas ali para conseguir, de fato, se desenvolver. Mas falando de soft,
parte muito da pessoa querer, né? Do eu, assim, Sim. eu querer. E aí, a gente tem várias ferramentas dentro do RH para isso, né? Uma delas é a própria avaliação de desempenho que a gente comentou, que deriva num plano de desenvolvimento individual. E aí, eu sempre brinco, porque o RH, ele acaba querendo montar o plano de desenvolvimento individual de todo mundo. Uhum. E aí, eu sempre falo, gente, é um plano de desenvolvimento individual. Então, é a pessoa que tem que fazer. Não é a empresa, não é o líder, não é... É a pessoa que tem que entender ali quais as competências que ela precisa desenvolver, né? E se dispor a fazer aquilo. Acho que o papel do líder é orientar. Como que eu me desenvolvo para isso? Eu quero atuar numa área em que eu vou precisar interagir muito com as pessoas e eu não consigo me comunicar bem. Eu não tenho essa habilidade de comunicação. Como que eu desenvolvo isso, né? Tem várias ferramentas para desenvolver a comunicação, assim. Tem treinamentos, né? A própria prática ali. Às vezes o PDI também está muito limitado a ler livro, né? Assistir um vídeo ou fazer um treinamento. Muitas vezes é a prática, é se arriscar, se desafiar a fazer alguma coisa que você não tem costume de fazer. Muito bom, muito bom. E você falou uma coisa que eu queria chegar, uma parte que eu queria chegar, né? Hoje a gente está muito inserido na parte de tecnologia, né? A gente olhando o mercado de fora, a gente vê um aquecimento muito forte na parte de tecnologia. Uhum. Agora eu não sei se nem tanto, né? Já teve mais aquecido. E, assim, para quem está escutando a gente e tem a vontade de migrar de carreira, com certeza já passou pela sua mente virar desenvolvedor e para de tecnologia, porque ganha bem, porque, em tese, é fácil, você consegue migrar de carreira em 2 anos e ganhar R$10.000, porque é isso que as pessoas vendem na internet. Mas eu queria que você fizesse uma análise do mercado hoje como um todo, né? Apontasse ali algumas oportunidades e ponderasse também algumas dessas falas que a gente vê hoje na internet que estão um pouco destoadas da realidade, né? Uhum. O mercado de tecnologia hoje é um mercado naturalmente aquecido, né? Porque todas as empresas, em algum momento, precisam de alguma tecnologia e aí entram os nossos desenvolvedores aí, maravilhosos. Quem não está no digital é maluco, vai quebrar. E aí todo mundo precisa de alguém para trabalhar nessa parte, né? Quem não precisava inventou um jeito de precisar, né? Precise. A moda agora é colocar inteligência artificial em qualquer coisa. Aí agora vai precisar de um profissional para mexer nisso. Para colocar. E assim vai. Eu acho que os desenvolvedores, né, como eu falei, cada um tem um perfil, assim. A gente vê muitas pessoas que essa habilidade parece que a pessoa nasceu para isso, assim. Existem muitos programas, né, de inserção de desenvolvedores no mercado. As pessoas entram, fazem o curso e aí elas são alocadas dentro da empresa, ainda ali num nível júnior ali para aprender, muitas vezes até um estagiário. E aí, a partir dessas experiências, ele vai se desenvolvendo, assim. O que vai diferenciar o profissional é o quanto ele está antenado e atualizado com as tecnologias, né? Hoje eu vejo também que o profissional que tem um olhar mais ampliado, e aí não estou falando só da área de tecnologia, eu acho que de modo geral, né? Quando você é muito especialista em alguma coisa, você acaba limitando um pouco a sua atuação ali. Né? Dentro de tecnologia, eu tenho ali os desenvolvedores que são back-end, né? Front-end, full stack. Aí, muitas vezes acontece, porque dentro da área de tecnologia as coisas mudam muito rápido, né? Eles são a partir de projetos que as coisas vão se desenvolvendo. Então, o projeto pode ali, de repente, mudou a prioridade, muda o projeto e a gente precisa realocar essas pessoas. Muda-se também o negócio, né? Às vezes você tinha ali um negócio que tinha uma atuação tanto front quanto back, e de repente a gente está focando mais na parte de back. E aí, se você é um profissional que só faz front, pode ser que você tenha ali um problema para se adaptar. Mas vai da habilidade de cada um. Tem gente que gosta do front e tá tudo bem, né? Sim. Porque aí a pessoa que vai se especializar em front, ela precisa ser um diferencial mesmo naquilo que ela faz. Mas eu vejo que para você ter mais oportunidades, né, quanto mais você consegue ampliar a sua atuação, melhor. Mas tem que ter um cuidado, tá, Matheus? Eu daria uma dica, assim. Cuidado para não saber um pouquinho de cada coisa também, né? E ficar aquela pessoa meio na média ali de tudo. Sabe um pouco de tudo e nada profundamente especificamente de alguma coisa. Sabe um coisa. pouquinho de cada coisa, mas não sabe nada
aprofundamente, assim, não conhece nada profundamente. Acho que tem que sempre ter alguma coisa ali que você tem mais habilidade, que você gosta mais, e aí você se aperfeiçoa mais. Mas saber olhar um pouquinho para cada coisa vai te trazer um leque maior de oportunidades. Show. Assim, tecnologia não é novidade para ninguém que está aquecido, né? Meio que a gente já sabe disso há bastante tempo. Sim. E existe alguma área que você consegue observar que, pô, não tem ninguém olhando, é uma área que vai estar crescendo, que tem oportunidades, que dá para as pessoas se qualificarem, que, sabe, que tem uma barreira de entrada ok para as pessoas migrarem também? Tem alguma que você consegue analisar? Eu acho que, assim, eu sou suspeita, né? Porque trabalho no RH, eu acho que tem oportunidade em qualquer área. Acho que depende mais das pessoas do que da própria empresa, da própria área, assim, de conseguir identificar essas oportunidades. Eu acho que, na verdade, o segredo está em conhecer mais o negócio, em qualquer área que você tiver. Se você for de qualquer área, mesmo que você não tenha que saber necessariamente do negócio, vou citar uma área, por exemplo, um financeiro. Às vezes você é ali de uma área de contas a pagar, né? Seu papel ali está destinado a isso, e aí você entende que por isso você não precisa conhecer o negócio da empresa, o que ela faz, quais produtos que ela desenvolve, para quem que ela vende, né? E aí você se limita à área que você está atuando. A partir do momento que você começa a se envolver para o negócio, consegue conhecer mais do negócio, dentro do próprio financeiro tem muitas outras atuações, né? Que você consegue ampliar o leque olhando também para a parte de negócios, assim. Uma área que eu acredito que tem um campo muito grande de atuação e que é uma área muito necessária hoje é a área de produtos. Acho que é uma área bem bacana, assim, que consegue interligar todas as áreas ali da empresa. É uma área que está diretamente ligada às entregas, que está ligada à área de tecnologia. E aí é um pouco desse perfil que eu trouxe, assim. Para você estar na área de produtos, você precisa conhecer um pouquinho de tudo, mas você precisa conhecer especialmente de como fazer do como fazer aquilo acontecer, né? Sou suspeito para falar, né, mãe? Pois é. Mas assim, tirando uma lição disso tudo, eu vejo que às vezes as pessoas elas buscam mais o que dá dinheiro e não o que de fato ela quer fazer, né? Então, por exemplo, hoje eu tô numa profissão que eu não tô bem, eu quero migrar de carreira, e ao invés de olhar alguma coisa que, eu gosto disso, eu vou conseguir fazer isso, eu não vou chegar nesse mesmo patamar que eu tô hoje nessa profissão que eu estou, a pessoa vai pro campo que dá mais dinheiro. Tudo certo, só que você tem que entender, se você não alinhar essas duas coisas, né, um propósito, entre aspas, Sim. e, de fato, ali a rentabilidade que você vai ter nessa profissão, vai chegar em algum momento que você vai querer migrar de novo. E assim vai, né? Uhum. E, assim, trazendo a minha própria história, né, eu fiz migração de carreira para a área de produto, exatamente o que a Mônica falou aqui agora. Então, eu também vim da parte de atendimento ao cliente, vim de CS, e consegui migrar para a parte de produto. Quando eu comecei a estudar produto, né, eu consegui pensar que interligava totalmente com o meu propósito de vida, que era, de fato, ali entender as necessidades do cliente em si e do negócio, e unir as duas coisas e transformar em um produto de fato, né? Uhum. Então, é meio que esse meio termo que a gente tem que chegar, né? A gente entender o que de fato a gente quer fazer no nosso dia a dia, o que a gente não se arrependeria de fazer todos os dias, né? E sim, ir atrás do dinheiro, é claro, a gente precisa, né, de dinheiro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em ir só para uma rota e pensar só em salário, né? Sim. Por exemplo, eu conheço pessoas que migraram de carreira para a parte de tecnologia só pelo dinheiro. E hoje elas não aguentam mais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado referente a isso. Você consegue observar algumas desses comportamentos ao longo da sua carreira, Mônica? Só para a gente conseguir dar mais uma contextualizada. Eu até comentei, assim, eu acredito num trabalho onde a gente é feliz, né? Onde a gente tem um ambiente leve, assim. Hoje muitas pessoas falam, poxa, acordei, amanhã já é segunda-feira, ou acordei e tenho que trabalhar, e aquilo é uma tortura, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, em fazer aquilo que a gente gosta.
o sucesso, né, a remuneração, normalmente ela vai vir acompanhada desse sucesso que você tiver na sua carreira. Não é chegar no limite, né? Porque às vezes a gente fala sucesso, a pessoa fala, só quando eu chegar lá onde eu sempre sonhei. Não. Exatamente. Às vezes você, no cargo que você já está atingindo ali o sucesso naquilo que você está fazendo. E a remuneração, ela vai de acordo com isso, assim. Mas para você conseguir atingir esse sucesso, você vai precisar dedicar tempo. Né? Você vai precisar fazer mais do que estão te pedindo. E aí é muito, muito ruim quando você faz isso de uma forma forçada, assim. Então, é identificar aquilo que você tem habilidade, que você gosta de fazer e associar isso à remuneração, assim. Tem pessoas que não vão conseguir fazer as duas coisas, né? Que gostam de... o que te faz feliz, às vezes, não te traz uma remuneração tão alta. Mas aí é o equilíbrio, né? Que cada pessoa tem que buscar. Sim, muito bom, muito bom. E dentro desses novos cenários ali de tecnologia, a gente enxerga muito movimento de trabalho diferenciado, né? Eu falo dessa forma porque a gente estava muito acostumado com o presencial sempre, né? E hoje a gente tem algumas empresas migrando para o home office, algumas áreas especificamente migrando para o home office, principalmente algumas de tecnologia. Sim. E a gente também vê um híbrido ali, né? Ao mesmo tempo, a gente vê um mundo que ele é muito cheio de distrações. Hoje está muito mais fácil você se distrair, né? E às vezes eu tô falando nem... Às vezes no próprio escritório, na própria empresa, você se distrai muito mais do que em casa e assim sucessivamente, né? Como que você enxerga hoje esse caminho junto, né? Muitas formas de distração dentro da empresa e em casa. Qual dos dois você enxerga que as pessoas têm tido mais dificuldade e como se, né, blindar disso? A gente percebe que teve um movimento para home office e agora aconteceu um movimento um pouco reverso também, né? A época da pandemia forçou as empresas a irem para o home office, isso não é segredo para ninguém. Na época, as empresas descobriram que era possível, porque não tinha outro jeito, né? Era aquilo. Obrigados a fazer isso. Então era possível, sim. Eu acredito que é possível que as empresas trabalhem de forma remota. Mas passou a pandemia, as coisas foram voltando ao normal e as empresas têm percebido cada vez mais a necessidade de ter as pessoas próximas também. Né? Do momento ali de conexão com as pessoas, de ter eles ali presencialmente, muitas vezes acelera algumas coisas que no digital acaba ficando, né, para depois. Aquele cafezinho ali na cozinha da empresa resolvia muito assunto que às vezes fica, né, no home office fica perdido. Eu acredito e vejo muitas empresas acreditando no modelo híbrido realmente, que é um modelo que você consegue conciliar as duas coisas, né? O home office trouxe para as pessoas uma possibilidade de qualidade de vida que as pessoas hoje não querem abrir mão. Por outro lado, a empresa entende a necessidade das pessoas estarem próximas. Então, por que não conectar essas duas necessidades, né? Vejo até os próprios profissionais que trabalham no modelo híbrido, os dias que estão no escritório, assim, super valorizam esse momento, porque conseguem dar vazão para as coisas, resolver um monte de coisa e depois vai para casa para poder fazer aquelas atividades que eu não preciso me deslocar para ir fazer lá no escritório. Né? Então, hoje, a empresa, né, a Volts, trabalha no modelo híbrido e o que eu sempre falo com a minha equipe é isso, assim, quando vier para o escritório, só não vem para fazer reunião online. Porque você vai sair da sua casa, né, vai se deslocar para chegar aqui e ficar o tempo todo no fone fazendo reunião. Então, vamos tentar organizar isso, assim. Fazer o que precisa fazer com mais concentração, que você faz mais sozinho, ou as reuniões com pessoas que realmente estão remoto, faz quando você estiver em casa, e tenta priorizar aqui no escritório as relações, né? Fazer as coisas presencial com quem está aqui no escritório. Eu acho que achei esse equilíbrio, assim. Sobre as distrações que você comentou, eu lembro quando eu fui para o home office, eu tenho um filho, ele estava com 7 anos, né? E quem foi para dentro lá da casa atrapalhar ele fui eu, não era ele que me atrapalhava, né? Ele estava lá na rotina dele, na casa dele, e eu estava lá. E eu lembro que quando eu fui para o home office, eu coloquei minha mesa no meio da casa, porque não tinha outro lugar, né? E aí eu estava na reunião, o menino cismava de fazer pipoca, Matheus, na hora da reunião.
Aí ele ia pra cozinha, ligava a pipoqueira e tá lá a pipoqueira, e eu na reunião, eu falava, desliga a pipoqueira, e eu Levava desligo a pipoca reunião. pra você. E aí, poxa, quem tava ali no lugar errado, né? Era ele fazendo a pipoca dele ou era eu que tava ali no meio da casa? Então, um conselho que eu dou para quem trabalha em casa é ter um cantinho ali para se concentrar, né? Dá para sair ali na hora do almoço, almoçar com a família. Hoje, para mim, é um momento de que eu dou muito valor, assim. Poder sentar com os meus filhos e almoçar quando eu tô em casa. Mas quando eu tô trabalhando, a portinha tá fechada. Hoje eu tenho uma filha de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Ela fica lá batendo na porta. Mamãe, mamãe. De vez em quando dá um tempinho ali, né? Entre uma reunião e outra, na hora do café ali da tarde, eu dou uma corridinha lá. Mas o tempo que eu tô focada, que eu tô fazendo as minhas atividades, eles sabem que eu tô trabalhando. Porque eu acho que é difícil pra família, né? Muito Entender difícil, isso. muito difícil. A minha mãe acha que eu sou vagabundo. Né? O que você faz? Você só fica aí sentado? Não, ela me ligou, tem como você me buscar aqui? Tem como ir no supermercado? Não tem como, pô, tô trabalhando, não tem como. Muito Mas difícil. assim, a família, é muito difícil as pessoas entenderem também. Sim. Pô, a pessoa trabalha de casa, como assim? Né? E hoje tem sido muito mais comum disso acontecer. Não só nas empresas de tecnologia, né, Mônica? Mas Sim. as empresas em si estão adotando um modelo mais híbrido do que home office total, né? E isso tem sido um movimento constante, E né? é um diferencial E é um das diferencial. empresas hoje. As empresas que estão 100% presencial têm perdido assim, alguns colaboradores por isso. Porque nem tudo é a remuneração, né? Exatamente. A gente qualidade falou disso. de vida, A qualidade de vida, a possibilidade de equilibrar ali o pessoal e o profissional. Né? Eu acho que hoje as pessoas têm valorizado muito isso também. Eu falo que isso acaba contando como salário, né? É o salário emocional ali. Com certeza. E assim, isso quebrou uma barreira que a gente tinha, que é geográfico, né? Pô, eu moro em Minas Gerais, eu precisava procurar empresas em Minas Gerais, na cidade que eu tenho, que eu moro, né? Hoje, eu trabalho para uma empresa do Rio de Janeiro, você trabalha para uma empresa do Rio de Janeiro. Sim. E como que isso foi uma barreira quebrada, né? E, mediante a isso, como se posicionar no mercado para esses tipos de vaga, sabe? Que a gente... Pô, às vezes você está construindo uma carreira que você está presencial ali todo dia, você está vendo o mundo inteiro trabalhando no híbrido e você quer também, sabe? Como se preparar para esse tipo de vaga, como se posicionar ali, quais ferramentas utilizar, o LinkedIn, ainda existe currículo, como que funciona isso? Eu acho que a possibilidade do trabalho remoto, né, ele ampliou muito o leque de oportunidades, assim. Tem pessoas trabalhando para fora, né? Sim. Moram aqui no Brasil e trabalham para fora. Eu acho que tem que ficar atento ali às vagas. Hoje, indiscutivelmente, o LinkedIn é a ferramenta para buscar as oportunidades, assim. Eu desconheço uma empresa que não está no LinkedIn. Existe currículo ainda, mas o currículo do LinkedIn. A gente tira do LinkedIn. Ter uma rede ali que explica de uma forma objetiva e clara suas principais atividades, contar um pouquinho ali da sua história, né? Deixar ali um resuminho seu profissional, seu contato, facilita muito, gente. Ajuda a gente. No recrutamento. Você tá buscando uma oportunidade, tá lá, né? Open to work, você vai olhar no teu e-mail, no teu telefone da pessoa, né? Facilita, né? Muitas vezes a gente tem que ir lá e aí vou trazer um pouco puxar sardinha pro recrutador que é tão massacrado, né? Você tem lá muitos currículos, você tem lá muitos perfis no LinkedIn, não tem o contato das pessoas, aí você manda mensagem para todo mundo, um vai te responder daqui 15 dias, quando ele te respondeu, você já passou pela etapa de triagem, você já está entrevistando as pessoas, né? Então, nas redes sociais a gente tem que estar mais atuante, assim. Não dá para ficar entrando uma vez por semana se você está procurando oportunidade. É um pouquinho todo dia. Sim, né? Para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social de emprego, né? De corporativo. Uma rede profissional. Né? Profissional. Então, em vez de você colocar ali seus rolês de final de semana, você faz as suas coisas corporativas. O que você faz no seu dia a dia, coloca as suas qualidades de trabalho ali, sua formação, né? Tem muitas discussões, né? De muitos temas. Exatamente. As pessoas fazem enquetes, postam muita coisa, muito conteúdo legal também. Sim, sim. E, assim, eu vejo que muitas pessoas erram nesse posicionamento, especificamente no LinkedIn, né?
A gente sabe que existe um algoritmo por trás de toda a rede social, né? E um algoritmo que favorece os recrutadores, né? E se a pessoa que está candidatando não souber, ela nem aparece para os recrutadores, né? Então, às vezes, ela fala, pô, o LinkedIn não funciona, Sim. X não funciona, e assim vai. Mas, na verdade, ela não está posicionada de forma correta dentro da plataforma, né? Sim. Existe alguns hackzinhos ali dentro do LinkedIn para você aparecer melhor posicionado para os recrutadores? O LinkedIn não tem mágica, né? Se você não fizer um bom perfil, dificilmente você vai aparecer ali para os recrutadores. Eu diria que a primeira coisa é descrever um pouquinho da sua experiência, né? Tem gente que coloca lá no LinkedIn só o cargo. E hoje, o cargo, ele é diverso. Em cada empresa, você tem uma atuação. Então, conta um pouquinho ali em cada cargo que você passou, quais eram as principais atividades, quais os entregáveis, né? Para quando o recrutador visualizar ali o seu perfil, ele conseguir ter uma ideia se você realmente é compatível com aquela oportunidade. Porque também não adianta você ser chamado para um monte de entrevista, né? Ter um monte de contato para responder que não tem a ver com aquilo que você está buscando. Uma dica que eu daria também é coloca uma foto lá bacana, né? Uma foto sua. De preferência. De preferência. E uma foto que traga essa leitura do profissional. Às vezes a pessoa coloca uma fotinho lá do Instagram. Então, coloca uma foto ali que representa você no seu ambiente de trabalho. Perfeito. Né? E a dica para encontrar são as palavras-chave. Né? Quando lá no títulozinho do seu LinkedIn, procura colocar por quais cargos você gostaria de ser encontrado, porque ele vai buscar pelo que está ali. Né? Então, coloca quais os cargos, quais as áreas que você tem interesse. Mas também não precisa encher, né? Porque a gente põe tanta coisa lá no título que fica coloca aquilo que você tem mais como objetivo. Eu quero atuar como um PM. Então, você vai escrever lá isso no seu perfil. Quero atuar na área financeira. Então, escreve que você está na área financeira. Muitas pessoas buscam pela empresa. A depender da empresa que você trabalha, coloca o nome da empresa, porque é um outro filtro que o LinkedIn tem. Né? Então, a gente busca por cargo, por empresa, por localidade. Se a vaga for híbrida, você precisa estar perto para você se deslocar para o escritório, né? Ainda que seja híbrido. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. E para quem está atrás do seu primeiro emprego, como que é o tipo de posicionamento? Como que, já que ele não tem nenhum cargo anterior, nenhuma experiência, talvez está cursando alguma coisa ainda, é a mesma regra? Como se destacar entre tantos que estão entrando no mercado de trabalho agora? O primeiro emprego, ele não vai ter ali a historinha para contar, né? E aí, fala um pouco da formação, conta um pouco de você, de quais as habilidades que você tem, né? Quais os cursos ali, para que área que você está buscando atuar. Nesse caso ali do primeiro emprego, eu diria que a pessoa vai precisar ali de um pouquinho de network também, né? Sim. Acho que hoje não é mais um problema a gente falar sobre isso, assim. São muitas vagas, são muitas oportunidades, mas também é muita gente para poder buscar as oportunidades, né? Então, ampliar o network, conhecer pessoas, falar do seu interesse. Ninguém precisa descobrir sozinho o que você quer para sua carreira, né? Então, fale para as pessoas o que você está buscando, quais as oportunidades. E, de repente, tem alguém ali no meio do seu network que pode te indicar para uma oportunidade, que pode te passar uma recomendação, pode falar seu nome ali, né? O recrutamento hoje é um grande desafio, assim, você conseguir visualizar todos os perfis que se inscrevem é muito difícil ali. Por mais que a gente tente passar por todos, né? Hoje a gente tem um desafio, um trabalho de conseguir dar a devolutiva de todas as pessoas que se candidatam à vaga. Porque é muito ruim também o candidato ficar ali sem um retorno, né? Mas você conseguir entrar em cada um dos perfis, né? A gente fez um programa de estágio porque tivemos 4.000 inscritos. Imagina Muita entrar coisa. em 4.000, né? E aí a gente usa a inteligência artificial. A gente vai filtrar aqueles perfis que são compatíveis com a vaga. Então, se você tiver aqueles nomezinhos ali escritos no seu perfil, a chance é maior. Se você tiver alguém que você conhece naquela empresa, que você puder falar, olha, me inscrevi naquela vaga, me dá dá uma dica lá, fala meu nome. Eu acho que até para quem vai indicar, né, para quem está do outro lado,
é ter esse cuidado, assim, quem que você está indicando, né? Também, né? Assim, o network, ele é bem complicado de se fazer em alguns momentos, né? Porque pode soar como um interesse, né? E não é o que a gente quer. Existe alguma dica para você, de fato, fazer um network bem feito? Porque, além de você ter essa segunda intenção de fato, fazer network, você também tem que se interessar, né, pela pessoa, tem que ter uma troca, né? E para quem está entrando no mercado, talvez é difícil ter essa parte do network. Existe alguma dica, existe algum posicionamento? Ir a eventos, alguma coisa do tipo, faz sentido? Se faça presente, né? Esteja nos Mostre, lugares. né? Esteja nos lugares onde as coisas que você tem interesse acontecem. Vai ter um evento sobre um tema que eu me interesso, é um tema que eu gostaria de atuar. Vai lá. E conversa com as pessoas, né? Porque às vezes você vai num evento e aí tem o coffee break, você fica lá só pertinho da mesa sozinho, Nada contra, mas... Nada contra. Acho até que tem que comer mesmo. Tem que comer, mas, né? Mas aproveita ali, inclusive quando você tá ali no coffee break, que é um momento de network. E o que é, né, esse network? É você se conectar com as pessoas, conversar, trocar experiências, né? Tem uma teoria que fala que você aprende muito mais com os outros e fazendo do que com ferramentas ali de ensino. Então, 80% do que a gente aprende com o outro. Eu acho que a maior finalidade do network, no fim das contas, é você aprender, né? Com as experiências que o outro tem, com as vivências que ele tem. A gente estava fazendo recente assim, uma reestruturação de um processo dentro do RH e a gente leu várias ferramentas, vários materiais que estavam disponíveis, né? Buscamos treinamento e ainda não estava claro, assim. E aí falamos, vamos conversar com as pessoas? Vamos fazer um bench? Vamos ver o que as pessoas estão fazendo? E aí conversamos com umas 7 pessoas, entendemos ali o que eles estavam fazendo e dentro disso tudo a gente conseguiu formatar. Então, e como que a gente faz esse bench, né? Porque você tem contato com as pessoas. Sim. Tem aqueles grupos, né, de trabalho que tem lá, sei lá, quantas pessoas ali. Aí a pessoa entra no grupo e silencia o grupo. Aí ela não Muita adianta. mensagem, mas pra que Muita entrou? mensagem, mas aí então não entra, né? Se você entra, participa, coloca lá de vez em quando suas contribuições. Às vezes alguém vai lá e coloca uma pergunta, ninguém responde, né? Responde, esteja mais participativo ali. Acho que é isso. E voltando assim nas recomendações, nas indicações, você vai ser indicado para uma posição, não quer dizer que você vai entrar lá, né? Também. Né? Hoje em dia, assim, as indicações não necessariamente são as pessoas que são selecionadas, mas é um caminho que abre uma porta, que às vezes facilita para você chegar até uma entrevista, até um possível teste ali para aquela vaga. Muito bom, muito bom. Assim, uma coisa que eu sempre busquei, e se eu posso dar esse conselho, é a questão de ter mentores, né? Antes, quando eu estava ingressando no mercado de trabalho, eu procurei um mentor, quando eu era jovem aprendiz. Quando eu entrei, eu procurei outro mentor. Quando eu precisei migrar de carreira, eu procurei outro mentor. E assim, hoje, um dos principais mentores ali é uma pessoa que me lidera. E isso facilitou muito para que eu pudesse ter a clareza de que de fato, eu queria aquilo, de que, de fato, o que eu queria fazer se conectava com o que eu estava buscando. Então, ter mentor é essencial para você ter a segurança de migrar, de fazer qualquer movimento, né? É você aprendendo com o outro. Você aprendendo com o outro, uma pessoa que tem mais experiência. Então, receber conselhos é essencial, né? Sim. E assim, a gente falou aqui do principal, que é como chegar lá na entrevista, né? Como ser visto. Mas eu vejo que muitas pessoas perdem a oportunidade porque na hora fica muito nervoso da entrevista, trava, não consegue dar o seu melhor ali para mostrar. Você tem alguma dica que as pessoas podem mais se preparar para o processo seletivo, se destacar ali? Difícil isso, porque todo mundo fica nervoso, não tem jeito. Vai ficar mesmo, você está sendo ali avaliado, né? Principalmente quando você quer muito aquela oportunidade. Mas eu faria um roteirinho ali do que você não quer deixar de falar, né? Não fique robotizado. Recentemente eu entrevistei uma pessoa e estava claro que a pessoa estava lendo, mas era uma vaga de estágio.
E a pessoa tava lendo, era muito dela aquilo que ela tava lendo. Sim. E aí a gente até desconsiderou, deixou, sabe? Tipo, ela tava lendo pra não ficar nervosa, pra conseguir falar. Conseguir lembrar, né? Mas coloca assim, alguns pontos mesmo, alguns tópicos ali do que você não quer deixar de falar. Não deixe de falar de você, né? Não se Sim. prenda só na parte profissional. Fale de você, como você se comporta no ambiente de trabalho, como você é com as pessoas, com a sua família, o que você faz no final de semana. Porque no fim das contas, 50% ali é o pessoal que conta, né? Principalmente no primeiro emprego, né? Você não tem tanta experiência ali, então você precisa falar mais de você, como que você se comporta ali. E uma outra dica que eu acho que é bem importante, foca nas experiências que você tem que conectam com a oportunidade que você está buscando. Perfeito. Especialmente se você passou por uma transição de carreira. Acho que você pode contar da sua história, mas deixa para aprofundar naquelas atividades que têm conexão com aquilo que você fez. Normalmente a entrevista ela dura de 40 minutos a 1 hora. Então, se você foca muito em coisas que não têm conexão, pode chegar e você não ter tempo de explorar aquilo que realmente faria diferença na entrevista. Maravilha, muito bom. Ótimo, Mônica. Agora eu queria falar um pouco do que a gente falou anteriormente, que é a questão de se conectar ali talvez com a empresa, né? E hoje a gente vê que existe cultura dentro da empresa. Tanto que o nome RH ele tem dado uma mudada para talentos e cultura, Sim. que inclusive é o que você atua hoje, né? E quando eu estou buscando alguma empresa ou quando eu estou dentro de uma empresa, como que a gente encontra um fit cultural com a empresa, né? Como que a gente decide o que realmente selecionar e qual empresa trabalhar? Como que a gente acha esse fit entre os dois, entre a empresa e o empregado? Recentemente eu ouvi falar sobre isso, assim, que... Eu me perdi. Volta a pergunta. Fit cultural, né? A pergunta ela é essencial, assim, no quesito. Eu estou procurando um emprego, né? E, assim, eu não tenho certeza se essa empresa ela se conecta com os meus valores, com o que eu quero para minha vida. Então, esse conjunto vai fazer com que eu passe mais tempo nessa empresa, com que eu desenvolva melhor por lá, né? Como que eu encontro esse fit com a empresa? E ao contrário também é verdadeiro, né? Como que a empresa consegue se conectar com o fit ali, fazer com que as pessoas comprem a ideia de fato fazer mais pela empresa, né? Pela cultura que existe. Recentemente eu ouvi que os comportamentos permitidos é que norteiam a cultura da empresa. Então, aquilo que a empresa permite que seja feito, e aí eu estou falando muito da liderança, né? Que os comportamentos que são permitidos é que vão ditar aquela cultura. E o que são esses comportamentos? Como que a liderança sabe quais comportamentos que são permitidos, né? Está muito ligado aos valores que a empresa tem. Aí, toda empresa fala, né? Missão, visão e valores. Sim. Ali. Mas os valores, eles não podem estar ali na parede, né? Tem que ser valores que a empresa consegue praticar. E esses valores, eles precisam nortear todas as ações que a empresa faz, desde o recrutamento e seleção até o desligamento de um colaborador, toda a jornada. Né? E dentro do recrutamento, a entrevista por competência, quando a gente vai para a parte comportamental, você busca justamente identificar esse fit cultural. Né? O quanto essa pessoa tem conexão com aquele valor que a empresa tem. E aí, quando surgem algumas perguntas ao longo ali da entrevista, é para aquela pessoa trazer situações da vida dela, situações em que no trabalho ela precisou se comportar de alguma forma, para a gente identificar, né, se tem ou não tem fit com aquele valor específico, assim. Uma dica também para quem está do outro lado buscando uma oportunidade é identificar se aqueles valores fazem sentido. Porque às vezes você vai para a entrevista, chega lá e você percebe que não é exatamente aquilo que você gostaria de trabalhar. Né? Não é aquilo que a empresa faz que você acredita. E precisa acreditar, precisa ter esse match ali com os valores. Muito bom, muito bom. A coisa que a gente menos quer é chegar em uma empresa e não se sentir um peixe fora d'água, né? Sim. Pô, os valores aqui não se conectam, às vezes os valores estão só na parede, né? Sim. Então, a empresa tem um papel muito de implementar os valores dela, né? A cultura ali em si, e você também se conectar, porque uma hora ou outra, quando não tiver mais fit, a balança vai pesar mais para um lado e talvez o colaborador vai querer sair, ou enfim, né? A empresa vai querer desligar por falta de fit cultural. Existe isso, Mônica? Às vezes colaboradores são desligados por conta de não ter fit cultural com a empresa.
as empresas estão observando muito isso mais agora? O fit cultural é bem difícil de mapear, né? No próprio processo seletivo, a gente tem percepções ali se a pessoa tem ou não tem aquele comportamento, mas não dá para uma entrevista de 40 minutos você perceber isso. E aí, muitas vezes, as pessoas entram na empresa sem ter conexão com aqueles valores ou com a cultura que foi estabelecida. E ao longo ali da jornada dela pode acontecer, dela não se identificar e aí falar, não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito, os comportamentos que essa empresa permite para mim são inadmissíveis, né? E pode acontecer o contrário também, da empresa entender que aquele profissional não está alinhado às necessidades que a empresa tem, ao que a empresa busca, ao que a empresa acredita, né? E aí pode acontecer, assim, de haver, sim, um desligamento por esse motivo. Show, show. Estamos chegando na reta final, Mônica, e eu queria direcionar nossa última pergunta para o equilíbrio, né, entre a vida profissional e a vida pessoal, né? A gente está falando aqui de um cenário onde a pessoa ela quer buscar melhorar na carreira dela, talvez ela não tenha tanto aptidão para abrir seu próprio negócio, então ela quer realmente buscar o equilíbrio para viver entre a sua carreira, a sua vida pessoal e ter uma jornada de sucesso. Você foi uma pessoa que conseguiu chegar a cargos muito altos e durante isso você até ficou grávida, né? Você estava grávida quando você era coordenadora, né? Como que concilia isso tudo? Sendo mãe de dois, família, cargo alto, como que você concilia isso tudo? Não sei se eu sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque eu realmente acredito que as duas coisas não se dividem. Eu não acredito, assim, que é possível ser a Mônica profissional, né, de 9 às 18, e às 18 fechar o computador e ser a Mônica mãe. Eu acho que as coisas estão conectadas, estão juntas. E assim como a minha família contribui para o meu trabalho, a pessoa que eu sou dentro de casa, eu tento ser também no meu trabalho, tem coisas do meu trabalho que eu levo para a minha casa, experiências que eu vivi no trabalho que eu posso usar em casa. Eu uso até as técnicas de feedback lá em casa, inclusive. Dar feedback para um adolescente. Um feedback humanizado no adolescente. Tem que dar feedback para adolescente, tem que, né? Então eu acredito que as coisas... Tem avaliação de desempenho também para eles no final do ciclo? Tem participação nos lucros, tem tudo. Muito bom, muito bom. Então eu acredito que, primeiro, né, voltando ao que a gente falou, assim, tem que gostar do que você faz. Porque aí aquela frase clichê, né? Se você trabalha com o que você gosta, aquilo não passa a não ser trabalho. A gente sabe que é trabalho, porque você tem obrigações, tem que cumprir ali uma série de questões. Mas quando você gosta do que você faz, você fala daquilo mesmo no seu ambiente ali pessoal. E o contrário também. Às vezes eu estou numa reunião, estou contando, Melissa, o João, aconteceu isso, meus filhos, né? Sim, sim. Então, eu acho que as coisas caminham junto, assim. A gente tem que se cobrar menos disso. Acho que hoje as pessoas se cobram muito, né? As pessoas estão ficando doentes, assim, de tanto se cobrarem, de fazerem tudo perfeito. E não dá para desligar, assim, não dá para deixar as coisas tão separadas, na minha opinião, assim. É muito, muito difícil, né? Se o meu filho está doente durante o dia, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou lembrar que ele está doente, não tem como eu esquecer. E aquilo ali, naquele dia, pode ser que me comprometa a minha performance ali, porque eu estou conectada com uma situação que, para mim, como mãe, né, me deixa preocupada. A mesma coisa é o contrário. Se eu tiver uma demanda muito importante no meu trabalho, pode ser que eu tenha que ficar um pouquinho até mais tarde. E esse equilíbrio até para a família é importante, assim. A família percebe quando existe o equilíbrio. Quando, às vezes, você precisa ficar até mais tarde, mas quando eu preciso da minha mãe, ela está aqui comigo. Né? Então, bom. Acho que é buscar esse equilíbrio mesmo. Certo. Ótimo. Chegamos à reta final. Queria pedir para você deixar um conselho final para a galera que, diante de todo esse cenário, que quer mudar de carreira, quer uma profissão nova, o que você aconselharia para a nossa galera? Eu diria para não se limitar, né? Buscar fazer além, assim, do que foi te destinado ali. Mas, ao mesmo tempo, assim, respeitar seu tempo, assim. Respeita o seu momento, a sua velocidade, te respeite como pessoa, né? Como eu acabei de dizer, assim, as pessoas estão ficando doentes porque se cobram além do que poderiam fazer. Eu acho que cada pessoa tem um tempo,
né? E as coisas vão acontecer no tempo certo, da forma certa. E é isso. Muito obrigado, Mônica. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Fala suas redes sociais pra galera. Sei que você não utiliza muito o Instagram. Se quiser deixar seu LinkedIn. Meu LinkedIn é Mônica Librelon. Librelon. Difícil, como sempre. Difícil. Errei o nome da Mônica durante uns 2 anos. Eu falava Mônica Leblon. É fácil errar esse nome. Então, Mônica Librelon no LinkedIn e no Instagram também. É o mesmo. Ótimo. Eu sou Matheus Augusto, minhas redes sociais são omateus.augusto. Esse foi o nosso episódio. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, o episódio foi sensacional. Comenta o que você mais gostou e siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado, um forte abraço e tchau.